Você já acessou aplicativos de relacionamento e tem histórias, experiências positivas, negativas e quem sabe até duradouras para compartilhar conosco? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre se esse acesso, se usar aplicativos de relacionamentos pode ser algo positivo, negativo, se pode ser saudável ou não. E o que você acha sobre o assunto? Vamos conversar? Olá, amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar e psicanalista. Estou aqui hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses relacionamentos que muitos buscam nas redes sociais, em aplicativos. E é muito importante a gente iniciar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a nossa necessidade de afeto, a nossa busca íntima, constante em relação a esse outro, homens e mulheres que se buscam num processo em que é muito natural, porque nós, enquanto espíritos, nós somos seres gregários. Temos a nossa individualidade, mas precisamos sim desse outro, desse contato com o outro, para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa evoluir, amadurecer. Diante dessa busca, nós somos um pouquinho impacientes. Nós somos, digamos que, inquietos quando se trata dessa busca por relacionamentos. Nós muitas vezes nos deixamos levar por carências ou criamos até expectativas altíssimas quando temos o contato com esse outro e sentimos aquele algo especial, não é? Quando a gente é impulsionado como se fosse uma pulsão de vida, algo que a gente buscasse a mais para que tivéssemos assim a certeza de que estamos assim felizes ou não, se aquele encontro pode ser especial ou não. Então é importante que a gente sempre busque refletir um pouquinho. E a prudência nessa situação é sempre nossa melhor amiga. Quando a gente percebe o quanto as nossas relações estão frágeis, estão fluidas, é que todo esse alerta é ainda mais importante. Muitos locais na internet que você pode acessar vão lhe dar alguns tópicos de segurança, que eles não devem ser deixados de lado, eles não devem ser negligenciados, porque eles nos alertam para a necessidade, por exemplo, de protegermos a nossa intimidade. Nós não sabemos, na verdade, quem está do outro lado. Então, procurar sempre, antes de um encontro pessoal, buscar chamadas de vídeo para termos a certeza de quem é realmente esse outro. Procurarmos não compartilhar fotos da nossa intimidade, dados pessoais, familiares. Tudo isso pode nos preservar de situações que em algum momento podem nos trazer prejuízos financeiros, prejuízos na nossa intimidade, prejuízos no campo da moralidade ou situações até mais sérias. Então, essas relações, elas podem ou não trazer um comprometimento para a nossa vida pessoal? Claro que sim. Essa é a resposta que nós temos que prestar atenção, porque na relação com o outro sempre existe uma troca de fluidos, sempre existe uma troca de energia, e o nosso magnetismo está ali sendo influenciado e influenciando também. Na pergunta 388 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter um pouquinho de reflexões do Allan Kardec em relação ao espírito de verdade, quando ele pergunta sobre essa questão desses encontros, se eles são do acaso ou se tem algo mais, não é, envolvendo todo esse processo. Então, para você que quer estudar um pouquinho sobre o assunto,
Busca lá a pergunta 388 no Livro dos Espíritos, que você vai ver que muitas vezes esses encontros estão sim marcados anteriormente. E o nosso planejamento reencarnatório pode trazer muito disso. Mas outros têm a ver com esse magnetismo e essa troca. Porque alguns encontros são feitos aqui e eles precisam também ser validados. Não sempre de forma positiva. Às vezes a gente encontra alguém e sentimos uma verdadeira repulsa. Outras vezes nós encontramos alguém e esse encontro é, digamos que, especial, não é verdade? E nós queremos sim dar vazão a tudo isso. Mas lembram que eu falei sobre a nossa inquietude, quando nós não conseguimos parar para pensar um pouquinho sobre qual o momento certo de dar um passo a mais na hora em que estamos acessando esses aplicativos de relacionamento, não é verdade? Então nós precisamos entender que a nossa carência, a nossa necessidade desse outro pode fazer com que a gente negligencie alguns atos, algumas situações que podem fazer com que esse relacionamento não venha a dar certo futuramente. Muitas vezes a gente acredita que aquela alma gêmea, que é um termo muito buscado nas redes sociais, mas que na verdade quando a gente trata de doutrina espírita, evolução espiritual, progresso espiritual, a gente entende que o outro não pode ser metade, que nós não precisamos ou não devemos procurar uma outra metade, que seria o sentido de alma gêmea, mas nós precisamos buscar sim aquele outro que entra em comunhão de pensamentos conosco, aquele outro que sabe ser companheiro, que sabe nos respeitar. E na impaciência e inquietude que trazemos, muitas vezes não conseguimos deixar isso muito claro e terminamos por nos envolver sem prestarmos atenção numa coisa assim muito importante. Aquilo que nos incomoda no início, aquilo que a gente percebe que não está muito bom, que bate, que vem ao encontro ou de encontro ao que nós acreditamos ser certo ou errado, não pode ser negligenciado. Porque o conteúdo que nós deixamos de lado hoje, quando o nosso relacionamento se torna mais fortalecido, onde há mais engajamento e envolvimento, isso que a gente esqueceu lá no passado, no início, pode se tornar uma pedra de tropeço diante desse outro que a gente já gerou envolvimento e expectativa. Veja que essa troca de experiência com esse outro faz com que a gente doe a esse outro um pouco de nós. E, por outro lado, faz com que a gente receba desse outro conteúdos que vão envolver e influenciar a nossa vida profissional, a nossa vida social, a nossa vida familiar. E isso é algo muito sério. Nossa intimidade precisa ser preservada para aqueles com os quais a gente realmente decide partilhar e entender que esse envolvimento pode sim trazer algo positivo. Isso é uma forma de se blindar emocionalmente, para que situações futuras desagradáveis não venham trazer para nós traumas que precisem realmente ser tratados com mais seriedade e muitas vezes até em consultório. E falando em consultório, em clínica, quantos pacientes nós já não atendemos na clínica psicanalítica diante de processos semelhantes? Pacientes que acreditaram, que se envolveram, que seguiram adiante e depois se decepcionaram. Ao mesmo tempo, já tivemos sim contato com pacientes que
diante de um site de relacionamento, chegaram a casamentos que se tornaram duradouros e muito positivos na vida de cada um deles. Então vejam que para cada um de nós as situações são individuais, possuem contextos diferentes, até porque somos individualidades e temos realmente a necessidade dessa busca que é muito pessoal, ela está dentro da nossa própria essência. E é isso que nós precisamos valorizar, é isso que nós precisamos deixar em alta conta, é a nossa experiência enquanto espíritos com uma bagagem de vidas passadas e também com a bagagem de experiências atuais, daqueles com os quais a gente já encontrou e já partilhou conteúdos. Tudo isso forma hoje quem nós somos e o que nós queremos diante da vida. Então, um aplicativo de relacionamento, ele pode ser extremamente positivo e saudável, se você tiver exatamente definido quais são os pontos, quais são as suas buscas diante daquele aplicativo e diante daquele outro que inicialmente você desconhece totalmente. Inclusive a face, inclusive o aspecto físico, não é? Quem diria até que muitos se perdem depois nesse processo porque terminam se envolvendo com situações, por exemplo, de pedofilia, de chantagem emocional, de chantagem financeira. Então, essa busca, ela deve ter parâmetros muito definidos na sua mente. E para que isso aconteça, a doutrina espírita nos convida a algo que é muito positivo: autoconhecimento. A pergunta que você, que eu, devemos fazer antes de acessarmos aplicativos de relacionamento é: quem eu sou? Qual é a minha busca e a minha expectativa diante de um aplicativo como esse? É apenas brincar? É realmente buscar alguém sério com quem eu possa me relacionar? Ou é apenas jogar o tempo fora e ficar ali naquele envolvimento assim, muito frágil, muito fluido? O autoconhecimento é que vai fazer com que a gente entenda o que vai ser bom e o que nós não queremos buscar diante desses aplicativos. E essa aqui é a dica da tarde, é a dica da noite, é a dica do dia. E essa aqui é a nossa dica. Busque aquilo que a sua essência, enquanto ser humano, pode trazer. E aí fica muito mais fácil depois você decidir o que é melhor para você. Você gostou desse conteúdo? Algo tocou a sua experiência pessoal? Conhece alguém, um amigo ou uma amiga que precisa ouvir e compartilhar com ele essa informação, esse conteúdo? Então compartilhe aí, curte nosso canal, curte essa página que a gente vai trazer futuramente outras reflexões positivas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e nas decisões que você vai poder tomar futuramente. Um grande abraço e até a próxima! Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.